Olá! O deputado Gil Diniz, do PL, foi eleito em 2018 com 214.037 votos. O parlamentar cursou História, trabalhou como soldado, segurança de shopping, professor em escola pública e também foi concursado no Correio. Para fazer um balanço de mandato, recebo no Conexão Legislativa de hoje o deputado Gil Diniz. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Mel, pelo convite, sempre à disposição aqui dos amigos da Rede Alesp. Deputado, a sua base eleitoral é em São Paulo, quais são os trabalhos que o senhor vem desenvolvendo para o estado de São Paulo? Porque, obviamente, é importante ter uma visibilidade também em outros municípios. Mel, eu moro aqui na capital, né? Eu sou pernambucano, sou do sertão nordestino ali, nasci numa cidade chamada Serra Talhada. Em 95 nós viemos para São Paulo e sempre morei aqui na capital. Cresci na Zona Leste, ali na região do Aricanduva, de São Mateus. E a cidade onde eu fui mais votado, obviamente, foi a cidade de São Paulo. Dos 214 mil votos, foram mais de 57 mil votos só na capital. Região metropolitana, então, foram mais de 100 mil votos. Então, agradeço muito a população aqui da região metropolitana, especialmente da capital. As minhas bandeiras não são exclusivamente regionais, né? Eu não sou aquele deputado de localidade. Mesmo tendo essa votação expressiva na capital e na região metropolitana, dos 645 municípios do estado de São Paulo, eu fiz pelo menos um voto em 642. Só em 3 que eu não tive nenhum voto. Então, a nossa pauta é uma pauta mais de bandeiras, uma pauta mais moral. Por exemplo, a questão do Escola Sem Partido, a questão do ProErd, que é um programa que há no Brasil inteiro. São Paulo é muito pujante também, a gente tem investido em nossas emendas parlamentares, tem fortalecido com a nossa frente parlamentar o ProErd, né, que é o programa de erradicação de drogas e violência nas escolas, ali com a molecadinha do ensino fundamental. Então é uma pauta que eu diria mais moral. Estou tentando abrir uma frente parlamentar aqui católica, né? Nós temos a frente parlamentar evangélica, tem a questão do armamento e tiro, do desporto, né? dos CACs também, que a gente tem tocado à frente. Então, são várias vertentes, muitas bandeiras, né? Então, não sou um deputado regional, sou um deputado que trago aqui para a Assembleia Legislativa várias bandeiras, principalmente bandeiras morais. Sim, muito bem. O senhor falou da questão da região do Aricanduva, da Zona Leste, que é uma região extremamente populosa, é uma cidade dentro da cidade, é uma região que poderia ser uma cidade dentro da cidade de São Paulo, assim, de tanta gente que tem a Zona Leste e que é difícil, tem muitas questões ali. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o nascer e crescer na Zona Leste e os problemas da região. Olha, são vários problemas, né? Por exemplo, outro dia eu discutia com o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, sobre a questão ali do córrego do Aricanduva. O governo federal investiu milhões de reais na questão da drenagem, da manutenção e ampliação do piscinão ali na região. Então, assim, são demandas pontuais que a gente vem trabalhando. Mas agora, como um menino de origem pobre, cresci na periferia do Brasil e depois vim morar, né, e trabalhar na periferia de São Paulo. São várias dificuldades, né? Serviço público, sempre estudei em escola pública, estudei ali, para quem conhece, na escola Dom Camilo Maria Cavalheiro, ali no Jardim Santa Maria, região do Aricanduva. Morei na Vila Flávia, em São Mateus, usei muito o Hospital São Mateus, a gente sabe da dificuldade que tento colocar algumas emendas parlamentares também ali voltadas para o Hospital de São Mateus e para outros hospitais na Zona Leste de São Paulo, porque a gente sabe que muitas vezes o atendimento acaba sendo precário por falta de condição que o próprio Estado fornece ao serviço público. Então, não foi fácil, não foi simples. Minha mãe, Dona Nena, diarista, né, trabalhou como diarista por muitos anos, então eu tento trazer um pouquinho também dessa minha experiência de vida, né, de sempre utilizar serviço público também, posto de saúde, hospital público, transporte coletivo ali para cá, trazer essa experiência para que a gente possa melhorar. A gente tem tentado fazer o convencimento do executivo estadual nessas demandas, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu lembro, inclusive, quando o senhor teve Covid, que foi para o Hospital Santa Marcelina, que é um hospital super importante ali da região, tem uma demanda significativa ali desse hospital e é um dos mais conhecidos da cidade de São Paulo, com certeza. Mas eu queria falar de uma outra coisa, deputado,
como o bichinho da política pegou o senhor? Porque a gente estava conversando aqui em off, antes de começar, o deputado brincando, se me chamar de Gil na rua, eu não vou atender, mas se me chamar de carteiro, eu vou olhar com certeza, porque foi uma das funções que o senhor exerceu antes de chegar aqui como deputado. E eu queria que o senhor falasse um pouco, como é que o bichinho da política chegou e picou o senhor? Olha, dizem, né, os filósofos aí falam que todo ser humano é um animal político, né? Nós fazemos política todos os dias, no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa comunidade, na nossa igreja. Eu jamais, pensei em entrar para a política partidária. Jamais imaginei que um dia eu estaria aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, maior casa legislativa, né? Um parlamento estadual da América Latina. Em 2014, eu já acompanhava política, obviamente, como carteiro na periferia de São Paulo. E por um acaso conheci o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal. Na última eleição, ele foi o deputado federal mais votado na história do país, com mais de 1.800.000 votos. Eu conheci por um acaso, ele num semáforo entregando santinhos, ele e o irmão dele, Carlos Bolsonaro, que é vereador na cidade do Rio de Janeiro. Eu saí ali do Shopping Bourbon, na zona oeste de São Paulo, estava de folga nesse dia, um final de semana, e eu vi no semáforo, por um acaso. Eu já iria votar nele, estava acompanhando política, né? Acompanhava o trabalho do presidente Bolsonaro, que era deputado federal pelo Rio de Janeiro, e vi que ele colocou o filho dele para sair candidato aqui. O Eduardo era policial federal. Atravessei a rua, o cumprimentei, e desse encontro casual surgiu uma amizade. Quando ele foi eleito deputado federal, estou encurtando muito aqui a história pelo nosso tempo, ele me convidou para trabalhar com ele na assessoria parlamentar. Então, aquele carteiro de periferia, que fazia aquela política no dia a dia, dentro da empresa, inclusive conversando com os amigos carteiros ali, operadores de triagem, que fazia política dentro de casa, ou na comunidade, na igreja, foi trabalhar na assessoria parlamentar de um deputado muito atuante como o Eduardo Bolsonaro, e ao lado ali do deputado federal Jair Bolsonaro, que veio a ser presidente. Trabalhei com ele durante os 4 primeiros anos do mandato, de 2015 a 2018. Em 2018, me convidaram, tive esse desafio a vir candidato a deputado estadual, que para mim foi uma honra fazer essa parceria, essa dobrada com o Eduardo Bolsonaro. E graças ao trabalho deles, né, já que eu como carteiro jamais conseguiria uma eleição, ter esse mandato aqui, graças a eles, reconheço, tive 214.037 votos e fui eleito com a 5ª maior votação no estado de São Paulo. Então, um menino, pobre, humilde, de Serra Talhada, Pernambuco, que veio para São Paulo, migrante nordestino em 95, cresci ali na periferia de São Paulo, trabalhei nos Correios como carteiro, fui eleito com a 5ª maior votação em 2018 no estado de São Paulo. Então foi uma ascensão ali muito rápida na minha vida, dá uns 180 graus, foi da entrega de cartas na zona leste de São Paulo, Coab Teotônio Vilela, para a liderança, né, de um partido, do maior partido aqui em 2019, que era o PSL, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então foi um baita de um desafio. É verdade. Quando o senhor chegou aqui, ainda teve esse desafio de ser líder de bancada, que é uma tarefa das mais árduas, porque é um mediador ali de conflitos, de questões, que é natural do dia a dia ali da conversa parlamentar, o ter o conflito, a divergência, e é o papel do líder fazer essa mediação. Como é que foi esse desafio, deputado, de conseguir, numa bancada que era potencialmente de primeiro mandato, acho que eram todos, né? Todos os deputados, todos os 15 deputados de primeiro mandato. Todos de primeiro mandato, fazer essa mediação sem ter essa bagagem anterior, né? Ainda Sim. que tivesse sido assessor, mas assumindo o posto ali é diferente. A gente brinca no interior, né, que a gente teve que assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Não tinha como fugir da responsabilidade. Então, em 2015, entregando cartas, 2015, 2018, assessor parlamentar, e do nada, né, de um cumpridor de ordens, né, ali na assessoria, tive que montar o meu gabinete e a liderança do partido aqui na casa, com, por exemplo, uma deputada estadual mais votada na história do país, Janaína Pascoal, na nossa bancada. Foi uma baita de uma experiência, aprendi muito, tive que aprender ali durante o dia a dia. A casa, né, os parlamentos, eles giram em torno
das lideranças, né? Tem o Colégio de Líderes, né? Que é tocado pelo presidente da casa, os líderes ali colocam suas sugestões. Então eu tive que aprender no dia a dia, sou muito grato aos líderes aqui da casa que me ensinaram muito, aprendi muito por observação e tive que aprender muito rápido, porque nós somos, né, deputados de primeiro mandato, e eu tinha que fazer essa articulação para tentar suprir os interesses da bancada. Então, discutir os projetos, colocar em pauta, falar com o presidente da CCJ para colocar a CCJ a primeira comissão que o projeto é colocado, para depois ter todo o trâmite nessas comissões e chegar ao plenário. Então, dentro da minha limitação, né, de primeiro ano, de deputado novato aqui na casa, eu entendo que foi atendi a expectativa dos pares aí da bancada, mas hoje a gente tem um pouquinho mais de experiência, graças a esse primeiro ano ali, tomando porrada para cá e para lá. O senhor me permite, o deputado sempre perguntava para a gente e para os outros parlamentares, porque a gente está aqui no dia a dia, né? Então sempre vinha perguntar o que você está achando, como é que é, como é que é. Porque isso também é importante para a construção ali, para entendimento, porque obviamente é uma casa complexa, né? Agora, deputado, com o decorrer das coisas, quais são os projetos que o senhor hoje vê que são importantes, que o senhor apresentou e que vê que são importantes, que tenham um andamento, uma prioridade para se tornar lei estadual? Olha, hoje, né, um dos principais projetos que eu sou coautor é justamente a proibição do passaporte sanitário, do passaporte vacinal no estado de São Paulo. Eu vi que já caiu aqui na Prefeitura de São Paulo, hoje não é obrigatório mais a apresentação do passaporte. A gente quer estender isso para o estado inteiro. Por que eu digo isso? Porque tem muita família que nos procura, que ainda não sente segurança de vacinar ali, por exemplo, os seus filhos, as suas crianças. Deixo claro aqui a você, eu não sou contrário à disponibilização da vacina para ninguém, eu não sou contrário à vacinação. Quem quiser, se sente seguro para ir no posto, se vacinar, o Estado tem que garantir essa vacina. O que eu sou contrário é a imposição dela. Para a criança entrar numa sala de aula, numa escola, para algum funcionário ser obrigado, ser coagido a tomar a vacina, ainda que não sinta segurança, e se não se vacinar, ser demitido. E alguns relatos que nós estamos enfrentando são demissões por justa causa. A gente tem enfrentado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, algumas universidades proibindo o aluno de adentrar. Então, assim, deixo claro, eu sou favorável a vacinação das crianças ali, quando nascem, né? Aquela vacinação obrigatória que nós temos, meus filhos tomaram todas as vacinas, mas hoje a gente enxerga que há um problema, há uma distorção, né, do que quiseram fazer ali no início, a gente quer evitar essa distorção. Esse é a nossa principal pauta nesse momento. Mas há outras pautas também, a gente está discutindo aqui, vamos fazer uma audiência pública no dia 26, sobre a efetiva necessidade para CACs de terem o respeito, né, ao desporto, poderem ir de casa ao estande de tiro com a sua arma em condições de uso e que possam sair ali do itinerário de casa para o clube de tiro com seu armamento, já que ele é um desportista e ele tem condições psicológicas, técnicas de portar o seu armamento. Então é uma discussão que nós trouxemos do Congresso Nacional, estão discutindo, né, a questão do armamento e tiro, dos caçadores, a questão do esporte também, né? Muitos não sabem, o Brasil, a primeira medalha do Brasil, a medalha de ouro do Brasil em Olimpíadas, foi justamente no tiro desportivo. Então é mais uma pauta que nós trazemos aqui para a Assembleia para ser discutida. Então são essas as prioridades, mas há outros projetos sendo tocados aí à margem, né, que nós temos discutidos nas comissões e, se Deus quiser, serão aprovados. Sim, todo um trâmite aí, é um trabalho muito árduo, né, deputado? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as dificuldades, porque a gente sabe, como eu havia comentado antes, o Parlamento Paulista tem suas peculiaridades, tem todas, o seu trâmite, a gente tem um regimento, muitas vezes no embate no plenário, esse regimento é o protagonista da conversa. Certo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios que o senhor enfrentou dentro desse período de mandato, mas também se estava dentro das suas expectativas esses desafios.
Olha, nós somos 94 deputados estaduais, para uma população gigantesca aqui, 42 milhões. 42 milhões, nós precisamos representar essa população. Então, há projetos que, obviamente, terão ali discordâncias, né? Eu cito sempre, como experiência, o meu primeiro projeto de lei aprovado aqui, que se tornou lei, que é sobre a questão das igrejas abertas, né, do serviço religioso, a atividade religiosa ser essencial no estado de São Paulo. Durante a pandemia nós vimos vários templos fechados, padres rezando a missa, até online, e fiscais entrando lá e fechando, lá parando a missa, fechando igrejas evangélicas também. Achei que foi um absurdo. Fiz um projeto de lei e foi engraçado que foi aprovado no plenário por unanimidade. Consegui convencer até a bancada do PT, a bancada do PSOL, né, que nós sempre confrontamos ideologicamente ali as ideias, né, no plenário, e eles aceitaram, acataram e não fizeram obstrução. Aprovei. O governador vetou esse projeto e dentro de uma articulação com os líderes, principalmente com as lideranças evangélicas aqui na casa, vários deputados, Wellington, Altair, vários outros, Marta, Tenente Nascimento, toda a bancada evangélica, pastor Carlos César, nós conseguimos pautar o projeto no plenário, o projeto não, o veto do governador, pautamos o veto em plenário e conseguimos derrubar esse veto. E olha só, Mel, eu estava sem partido, eu não tinha absolutamente nada a oferecer, eu não tinha nem como estar numa comissão e relatar um mínimo projeto. Então, esse meu primeiro projeto, ele teve todo o trâmite regimental dentro das comissões, consegui vencer todos esses pleitos. Como que eu consegui vencer? Com diálogo, conversando com os deputados, indo para o convencimento, pedindo apoio dos líderes, pedindo apoio da frente parlamentar evangélica, convencendo aqueles que eram contrários ou aqueles que não estavam querendo muito aprovar, que não achavam necessários naquele momento, e consegui. Mais difícil do que aprovar um projeto aqui na Assembleia é você derrubar um veto do governador. E, principalmente, você derrubar um veto de um governador que você é oposição. Porque se eu fosse situação ao governo, fosse aliado do governador, olha, poderia ter um acordo ali entre ambos, mas não era o caso. Ainda assim, o parlamento entendeu que era um projeto muito positivo para o estado de São Paulo e derrubamos o veto e essa lei foi promulgada. Então, eu uso isso como um case de sucesso aí do mandato, né, dentro dessa articulação no corpo a corpo, no dia a dia, com todos os parlamentares, independente das bancadas. O senhor colocou um ponto que é importante, é bacana que a gente explique para o nosso público, que é a articulação, que é a conversa com os parlamentares. O senhor falou do seu projeto que teve a sensibilidade dos deputados do PT e do PSOL, mas o senhor também, em alguns momentos, concordou com projetos que são das bancadas do PT e do PSOL. Como é que é esse dia a dia de diálogo com os demais parlamentares, deputado? Olha, eu tenho um respeito muito grande, né, por todos os parlamentares. Cada deputado aqui não chegou por acaso, cada um chegou aqui pelo sufrágio universal, pelo voto da população. Então, tenho esse respeito e nosso embate é dentro do campo das ideias. Então, não enxergo ninguém aqui como inimigo, e sim como um adversário político, onde nós tentamos chegar no bem comum, que é o bem da sociedade, né, do povo de São Paulo. Obviamente, cada um acredita que quer ir por um caminho. Então, vários projetos, inclusive do governo, que veio do governo, que eu sou declaradamente oposição, eu já votei favoravelmente. Por exemplo, a extinção da Dersa. Votei favoravelmente. Tentei convencer meus pares também que não queriam votar, a votar favoravelmente, mesmo sendo um projeto do governo que eu sou oposição. Já votei em projetos das bancadas de esquerda, projetos que eu entendia que eram positivos para o povo de São Paulo. A questão de moradia popular, por exemplo, às vezes tem alguma questão também de datas, né, que são importantes para alguns mandatos ali. Acho que a Marina Elou, se não me engano, ela colocou um projeto agora sobre a Semana do Brincar. Uma semana para a gente colocar no calendário oficial para ter várias atividades voltadas à criança e o adolescente, inclusive no combate, né, à violência infantil. Votei favorável, não tenho por que votar contrário, ainda sendo um adversário político das bancadas. Então, é uma casa de diálogo, né? Aprendi aqui, deu uma amadurecida, né, durante esse período. Então, acho que o Gil Diniz, que chegou
hoje aqui chegou na casa em 15 de março de 2019, está um pouquinho diferente nesse sentido, o amadurecimento do diálogo do que hoje, né? Então hoje a gente consegue ter essa conversa e diálogo e chegar aí num denominador comum e votar projetos ainda que não sejamos da mesma bancada. O senhor coloca uma questão que é muito importante, que é a prioridade para a população, né? Quer dizer, o que a população que é interessante para a população é ponderado por um lado e pelo outro para que tenha uma votação mais em consenso possível, né? Isso é muito importante para a gente entender, de fato, o que é a política. O senhor é autor do PL 754 de 2021 para a proibição do ICMS para o transporte interestadual, intermunicipal e para remédios. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque também é um projeto de impacto significativo para muita gente. Olha, a carga tributária no estado de São Paulo é brutal. Um dos principais ou principal sócio de um empreendedor em São Paulo se chama Estado, o Executivo. E é absurdo, principalmente nessa questão dos medicamentos. A imposta aqui, como o ICMS, a carga tributária é superior a 30%, Mel. Você imagina? Você pegar ali a cada R$10, 3 ser de impostos, ou a cada R$1.000 em determinadas medicações, 300 de impostos. Então, assim, é absurdo. O governo federal, eu tenho tido, né, como exemplo, várias atitudes do governo federal que tem isentado de impostos federais, por exemplo, medicamentos de alto custo. Então, a gente traz a discussão aqui para São Paulo. Eu vi que, meses atrás, houve, em alguns medicamentos de alto custo, a isenção de imposto. E a gente quer ampliar isso. A gente sabe que milhares de idosos dependem aí das suas aposentadorias, que são mínimas para sobreviver, compram muitos remédios. Então, aprovando esse projeto, isentando de impostos estaduais, por exemplo, nas medicações, eu acredito que o povo de São Paulo vai nos agradecer. Sempre tem aquela discussão se a Assembleia, constitucionalmente, tem essa prerrogativa de discutir impostos, né? Tem a questão do executivo, até a partição de poder. Eu entendo que sim, que o parlamento é um lugar excelente para essa discussão. Então eu trago aqui para o parlamento a discussão para sensibilizar o executivo e reduzir drasticamente essa carga tributária que vai impactar lá na ponta, principalmente a população mais pobre no estado de São Paulo. Como é que tem sido, deputado, o diálogo com os demais parlamentares sobre esse assunto? Olha, os deputados, a grande maioria, tem vontade de votar sim nesse projeto. Aí nós enfrentamos aquela questão regimental, né, que é a tramitação do projeto dentro das comissões, não é da noite para o dia. A gente está tentando conseguir encurtar esse tempo, né, pedir uma prioridade no projeto e colocá-lo rapidamente no plenário, mas há também uma questão de governo. A base do governador também é muito forte e atuante aqui na Assembleia. Então, novamente, né, ir para o convencimento, explicar para os pares, trazer aqui esse projeto como uma prioridade e convencer que ainda não tem ali a certeza, a convicção de votar nele. Eu acredito que até o final desse ano ele estará aprovado. Deputado, quando o senhor chegou aqui, o senhor era da maior bancada da casa. Passou um período, o senhor ficou sem partido e ficou, ainda assim, sendo muito atuante no dia a dia da casa. E hoje, de novo, o senhor pertence a uma das maiores bancadas da casa. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão de comissão, por exemplo, porque a gente sabe que quanto maior a bancada, mais cadeiras tem, é melhor a distribuição das cadeiras. Como é que tem sido isso? Porque, na verdade, o senhor nunca deixou de se inteirar das comissões. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como está agora e se o senhor vai integrar aí alguma comissão. Mel, eu sou apaixonado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Conversava, inclusive, com o Daniel, né, da liderança do PL ontem, um assessor parlamentar que nós temos ali na liderança, chefe de gabinete da liderança. Estou no PL hoje, né? Fui eleito pelo PSL, fui expulso do PSL quando o presidente saiu do partido, sou um aliado do presidente, então tive um boicote ali dentro por parte da liderança regional aqui em São Paulo, acabei sendo expulso, que eu considero que foi um prêmio pela minha
atuação. Fiquei um longo período sem comissões, porque, novamente, a casa gira em torno das lideranças, dos partidos. Como eu não tinha partido, estava fora ali das comissões. Nem por isso deixei de atuar. Era bem ativo ali, participava da Comissão de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos. Hoje eu retornei para a Comissão de Direitos Humanos, sou suplente na Comissão de Segurança Pública, mas sou suplente em outras comissões também. Estou em 5 comissões, 2 como titular, 3 como suplente. E tento aprender nas comissões e subsidiar os meus pares também a atuarem nessas comissões, sendo relator de alguns projetos, obstruindo outros projetos que eu entendo que não devem prosperar rapidamente. Então, consegui entender o jogo do parlamento, voltei hoje para essas comissões e aprendi, né, os meios para dar celeridade ou para obstruir esses projetos. Então, hoje, eu fico feliz de alguns deputados, às vezes, me procurarem para ter ali uma ideia de como relatar um projeto. Olha, eu quero, de repente, segurar um projeto, é uma pauta muito importante para mim, eu tenho um outro projeto nesse sentido. Então, a gente ajuda ali a obstruir, faz um voto em separado. Então, acredito que nesses 3 anos aprendi o game, né, que a gente fala, o jogo do parlamento. Tenho muito a aprender ainda, tem mais um ano aqui praticamente aqui na casa. Estou satisfeito com o trabalho, mas espero evoluir muito mais, né? E, se Deus quiser, retornar aqui ao parlamento na próxima legislatura. Com certeza, um dos deputados que tem sido aguerrido aí também nesse diálogo que acontece, às vezes, no plenário, que acaba acalorado, mas que é um diálogo republicano e que está dentro do regimento, das normas da casa, isso é importante. Muito obrigada, deputado, pela disponibilidade de falar, da gente esclarecer, entender melhor o procedimento de mandato, como é que é tocar um mandato que não é fácil. O senhor falou sobre os 42 milhões de habitantes que tem aqui no estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que esse é o maior parlamento da América Latina, uma das eleições mais difíceis, eu diria que do mundo, porque é realmente muito concorrido o número de candidatos versus o número de vagas e para a complexidade do estado mais pujante do país, né? Depois da Câmara Federal, esse é o maior orçamento. Então, há muitos desafios, com certeza. Muito obrigada, deputado. Não, eu agradeço, sou um privilegiado, né? Eu sou um entre 94 que pode falar por esses 42 milhões. Repito, sou um privilegiado de estar nesse poder aqui legislativo. Estou sempre à disposição do povo de São Paulo e dos amigos aqui da Rede Alesp. Muito obrigada, deputado. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou um pouco com o deputado Gil Diniz. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.